Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Dando início aqui ao nosso Meetup de junho, com o tema O Novo Normal no Planejamento Financeiro. Eu sou o Janser, diretor da Academia GFI, esse braço, né, da GFI educacional, especializado em formar planejadores financeiros para o mercado. E eu sempre faço uma breve introdução aqui sobre esses meetups. Então, talvez quem já acompanha os meetups está cansado de ouvir, mas é sempre bom repetir para quem está participando pela primeira vez. O meetup foi criado para ser um ambiente, né, de troca entre planejadores financeiros ou quem está interessado nessa profissão, tá? Porque a gente sabe que por ser uma profissão muito nova, muita gente tem dúvida e não tem ambiente, né, frequente para essas trocas de experiências. E foi para isso que a gente fez o Meetup. Inicialmente, era só uma iniciativa da GFI, mas várias empresas começaram a participar e querer colaborar, e esse é o espírito, né, da Academia GFI, esse espírito colaborativo, onde a gente não acredita em concorrência, a gente acredita que primeiro a gente precisa fazer crescer o bolo, para depois a gente pensar em dividir esse bolo, e todo mundo se ajudando, então, para fortalecer essa profissão e fazer com que o brasileiro reconheça o valor do planejador financeiro e do serviço que a gente oferece, que é o planejamento financeiro. Então, hoje, o Meetup, ele é uma iniciativa de várias empresas, que eu coloco aqui. Hoje são várias empresas que compõem esse fórum, né, para a gente falar sobre a profissão. E vocês percebem que são várias empresas espalhadas pelo Brasil, que é uma outra coisa interessante que a gente gosta de mostrar. Isso não está só restrito a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Já existem boas e grandes empresas espalhadas pelo Brasil todo. Então, independente da região onde você estiver, pode ter um profissional, uma empresa perto de você para você trocar ideias também, até para falar alguma coisa da região, né, alguma coisa específica da sua localidade, tá bom? E essas empresas, então, como é que funciona esse nosso Meetup? Essas empresas, elas têm participação ativa no Meetup. O que eu quero dizer? Elas colocam aí no chat que querem contribuir com algum debate que eu estou abrindo aqui, que vocês, inclusive, podem escrever no chat, dúvidas, etc. E as empresas vão responder, vão colaborar aqui juntos, né, nesse Meetup, tá bom? O Meetup não foi construído, né, o ANEP, Encontro Nacional de Empresas de Planejamento, não foi construído para ser só uma patotinha de empresas. Então, sim, estamos vendo a participação de mais empresas. Então, se você tem uma empresa de planejamento financeiro e quer participar do ENEP, escreve para a gente, tá? Que a gente está, inclusive, estabelecendo esses critérios de entrada de novas empresas para manter justamente esse ambiente colaborativo que a gente gosta nesses meetups, tá bom? Então, eu sou o mediador, estou sempre atento ao chat aqui, ao bate-papo. Vocês podem colocar dúvidas pertinentes ao tema, isso que é importante. Provavelmente, outras dúvidas talvez já tenham até meetups gravados sobre isso, e aí eu vou indicar o canal do YouTube da Academia, Academia GFI, o canal do YouTube onde tem todos os meetups gravados lá, tá bom? Mas pertinente ao tema, podem colocar aqui e eu vou lançar para as empresas darem as suas opiniões, suas colaborações aqui, tá bom? Então, dando boa noite também às empresas de planejamento financeiro que estão online. Empresas, me indiquem no chat, como sempre, né? Dentro do debate que a gente tiver, se você tiver alguma coisa para colaborar. Vamos ver quem vai abrir, então. Eu pensei numa sequência lógica aqui para a gente falar desse novo normal e pensando na parte técnica, inicialmente, né? Na sua metodologia, na sua forma de atendimento, o que você percebe que mudou com a pandemia? Então, se a gente falar que a gente está nesse cenário, né, desde março, então já são aí 3 meses, né, de adaptação a esse novo normal.
Então, eu queria saber das empresas também. Isso é uma coisa que vocês acham que vai ser temporária? Alguma mudança que vocês fizeram que vai ser temporário ou veio para ficar? Vocês perceberam que agora, pela situação, ou porque se demonstrou melhor do que você esperava, é uma coisa que veio para ficar. Então, falando inicialmente de metodologia, a sua forma de atendimento mudou? E aí, por favor, empresas, me indiquem no chat quem quer começar respondendo, falando, então, dessa questão, né, de atendimento mesmo ali com o cliente. Henrique, vai lá, pode falar. Vamos lá. Tudo certo? Estão me ouvindo? Sim, deixa eu só ver a questão da câmera aqui. Você consegue ativar a sua câmera? Ah, beleza. Ó, o Anderson também está com a câmera habilitada. Anderson, peço para você tirar a câmera. E o Vinícius também. Fala, Vini. Sua câmera também está habilitada aí. deixar só quem está falando aqui para a gente, porque inclusive na gravação fica assim também, tá? Boa. Anderson, será que ele está ouvindo? Deixa eu Boa. aqui, beleza. Acho que agora deu sim. Deu, né? Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Henrique Carcereri, a gente é aqui de Curitiba, né? Somos uma empresa de planejamento financeiro, né? Então eu sou da HC. E na verdade a gente aprendeu bastante com essa pandemia e algumas coisas sim, realmente vieram para ficar. Até anotei alguns pontos aqui. Então a nossa forma de atendimento realmente mudou. A gente verificou que o projeto que nós vendemos para o cliente, né, daquele período, então vamos supor, o período de 6 meses do projeto de planejamento financeiro, a gente verificou que a modalidade antiga era receber o cliente no escritório e poucos clientes a gente fazia online. Então agora muito cliente que está... O colete foi sem querer, tá, gente? Eu mal imaginava aqui que ia lançar uma bomba dessa. E não é da XP, tá? Ó. Então vamos lá. Então assim, a gente viu que os atendimentos online eles otimizaram muito o nosso tempo. A reunião é muito centrada. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com um cliente e em 2 minutos eu simplesmente troquei de sala e já estava com outro cliente. Então isso acho que veio para ficar. Reuniões mais rápidas. Ainda gosto muito do olho no olho. Então acho que por mais que volte ao normal, eu vou querer olhar no cliente, né, receber o cliente no escritório, ele entender como que a gente funciona, ver a nossa equipe trabalhando. Então, assim, eu acho que vamos colocar no projeto vários atendimentos online, isso ficou legal. A gente viu que os relatórios, que algumas vezes a gente gostava daquela coisa tradicional ainda de imprimir, levar o cliente com uma capa, tudo bonitinho, isso gera um custo enorme, então acho que isso a gente começou a fazer tudo digital, entregar, né, uma forma pela nossa plataforma, então ficou show, e acho que isso ganhamos bastante. Os contratos que a gente fazia, a gente está fazendo reuniões agora com o pessoal, até se alguém precisar de alguma ajuda, já que eu estou verificando isso e quiserem entender como que a gente pretende, então é claro, né, a gente tinha um contrato, que dentro desse contrato, inclusive, tinha a parte de termo de sigilo de compromisso, né, que o planejador tem que ter aí. A gente está fazendo tudo de forma online, até aprendendo como é que funciona a tal da assinatura online, assinatura digital, o que é válido, o que não é, para otimizar tempo, realmente, para que fique mais fácil, para que não tenha que imprimir, arquivar. Então, a gente está vendo se isso é possível, tá? Eu não consigo dar um parecer para vocês ainda. Hoje a gente fez mais uma reunião. E aí, se eu tiver uma conclusão, de repente eu posso contribuir aqui com vocês. E mais a questão assim, de receber pessoas novas, né? Então, como a gente aqui em Curitiba é uma capital, vinha cliente de fora do interior aqui para o escritório, e agora a gente aprendeu que realmente não precisa ele viajar para vir para cá ou a gente para lá. Então, assim, acho que vou deixar o resto do pessoal aí contribuir, mas eu queria destacar esses pontos aqui, principalmente da entrega do relatório e do contrato, acho que ficou bem legal, para a gente manter isso mesmo pós-pandemia. Legal, Henrique. O pessoal tá falando do meu colete, né? Putz, olha. A questão pegou do colete, hein? Não é por nada, não, mas ó, quem é planejador independente sabe. A gente assiste isso de pipoca, gente. É só comendo pipoca e dando risada. Porque a gente é o cliente, tá? Então, XP, Itaú, não importa, a gente é o cliente. Isso é muito bom, gente. Muito bom.
É legal mesmo. A gente pode assistir de camarote. Vamos lá, vou chamar então o Leanderson, que falou que quer contribuir também. Vai lá, Leve, abre a câmera aí. Leanderson? Opa, peraí. Tá ouvindo? Que eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Beleza. Agora Imagem foi. também ok. Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Leanderson, fundador da GFI, coordenador também da equipe de planejadores financeiros e querendo conectar um pouco com o que a gente está colocando aqui de Novo Mundo. É até legal, né? O Henrique acabou de falar, ele é de Curitiba, e foi em Curitiba que eu descobri que realmente o atendimento remoto ele poderia ocorrer. Lá no início da minha carreira de planejador financeiro, né, quase 10 anos atrás, eu atendia clientes de Curitiba. Na verdade, eu comecei a atender clientes em Curitiba, porque nós tínhamos um parceiro importante na cidade, ele começou a indicar clientes, e naquela época eu tinha um paradigma muito forte de atender pessoas tete a tete, né? Então, realmente, presença física. Então, todo mês eu ficava pelo menos uma semana em Curitiba para atender e fazer as reuniões presenciais com os clientes que nós começamos a ter na cidade. Né? Aliás, tem um carinho bem bacana pela cidade também. E aí, eu fiquei pelo menos uns 6 meses indo para Curitiba, ficava lá uma semana, atendia os clientes, e tem uma hora que a demanda começou a crescer tanto na região, na cidade, que eu fiz os meus primeiros atendimentos por Skype. Então, foram os primeiros atendimentos que a pessoa contratou, e eu, desde o zero, comecei a ver, não via as pessoas presencialmente. Então, a partir daquele momento, eu percebi que o impacto que a gente causava no planejamento financeiro era praticamente o mesmo. Mesma pessoa contratando e iniciando o processo 100% remoto. Conclusão, dali realmente foi um paradigma muito importante de entender que dá para atender pessoas de uma maneira remota desde o zero, 100% do atendimento remoto. De lá para cá, então, a gente já tinha quebrado esse paradigma com relação a ter algumas opções de atender presencial, principalmente aqui em São Paulo, que nós temos escritórios, mas o atendimento começar a ser remoto desde o zero. Conclusão, agora que a gente veio para essa fase, então colocando aqui desse novo normal, de uma forma ou de outra, todos os clientes tiveram que ser atendidos remotamente, estão sendo atendidos remotamente, novos e antigos, e aí foi diria que um aprendizado importante, foram os depoimentos tanto de planejadores mais experientes aqui da GFI, quanto de clientes que já estão há bastante tempo com a gente. Então, alguns clientes fizeram alguns depoimentos da seguinte maneira: puxa, se eu soubesse que era assim o atendimento remoto, a gente poderia ter feito isso desde o início. Nós temos clientes que têm uma dinâmica de ir 100% no escritório. E eles realmente começaram a falar que faz muito sentido ficar no conforto de casa e ser atendido remotamente. Não perde muito, a experiência não perde praticamente nada. Em alguns momentos você até não ganha. E eu acabei de falar com um planejador financeiro aqui da empresa, e há uma semana atrás eu recebi um depoimento de outro, que eles quebraram um paradigma, assim como eu quebrei lá atrás, de começar a ter novos clientes e atender 100% remoto. Então, conclusão, quando a gente olha o mercado mais avançado, americano, você percebe já que é natural ter uma dinâmica remota. Talvez a primeira, segunda reunião possa ser presencial, assim como a gente também faz aqui na empresa, e depois os atendimentos normalmente já são remotos. A Ameriprise mesmo, eles têm uma metodologia de ter 4 reuniões anuais, pelo menos, e delas, uma, eles fazem uma obrigatoriedade de ser presencial, para talvez dar um pouco mais de engajamento. Mas mesmo conversando com um dos planejadores lá de 17 anos, que está na empresa, ele falou que basicamente o atendimento todo é remoto. Então não é uma novidade atender remotamente. Mas sim, você realmente tem uma resistência de alguns clientes, de alguns planejadores, dessa questão do presencial. Então, esse é um paradigma que foi forçado a gente quebrar agora, que abre o horizonte para muitas coisas, de fato, para muito tipo de atendimento. E lembrando que a gente tem esse privilégio de poder atender remotamente e impactar. No final, o importante é impactar as pessoas fazendo um atendimento, mostrando para elas direções, e você não precisa estar presencial. Né? E talvez não precise mesmo, como modelo. Né? Repensar mesmo se faz sentido ter um espaço físico, usar o espaço físico de outra maneira, reduzir custos e, de repente, pegar o custo que poderia ser, imaginando que você tem que ter um espaço físico para criar impacto, criar de outras formas, tecnologia, marketing, talvez investir de outros caminhos. Eu acho que reforçando também o que o Henrique comentou, a questão do formato é importante, a gente realmente vir para o formato 100% digital, e a gente percebeu também, falando de metodologia, a demanda que os clientes agora realmente têm
de serviços mais pontuais, de resoluções de problemas mais específicos, né? Então, principalmente quando a casa está pegando fogo, você não quer ficar pensando se a gente vai revender a casa ou não lá na frente, enquanto ela está pegando fogo, você quer chamar o bombeiro e apagar o fogo. Então, muita gente não quer ver futuro agora, não quer ver a longo prazo, quer ver como vai resolver o problema de renda, de fluxo de caixa, dos projetos que não vão acontecer agora no planejamento. E por aí a gente realmente reformatou a metodologia nossa para ter mais produtos, mais serviços, mais opções pontuais para resolução. E uma vez que você resolve o problema daquela pessoa, certamente depois ela vai querer avançar com você num processo mais de longo prazo. Então, você ajuda ela, depois a ela depois ficar com você dentro do planejamento financeiro. Então, essas duas contribuições agora para começar também, deixar o resto do pessoal seguindo as contribuições. José Eduardo, você abriu sua câmera, você está aparecendo aqui para todo mundo também. Dá um sustinho, né? Mas Ainda bem que não estava no banheiro, né? Obrigado. Legal. Valeu, Leanderson. Vou chamar aqui na sequência o Marcelo, da Guia Financeiro, que também quer dar uma contribuição. Vai lá, Marcelo. Marcelo, tá ouvindo? Então eu vou passar o Thiago na frente. Depois, Marcelo, se você voltar, você dá um toque aqui. Thiago, da Grana Justa, quer falar? Ah, tá. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Só a boca mexendo aí. Ah, beleza, Henrique. Obrigado. Então depois eu chamo o Marcelo. Sem problema. E para as empresas irem pensando aí já, depois de metodologia, eu queria perguntar para vocês da parte comportamental. Como é que está sendo não ter esse olho no olho? Não ter, né, aquela questão de muitas empresas que atendiam presencial, né, como vocês falaram, e agora tem que ir para online. Como é que fica essa questão do olho no olho? De você não ter mais a pessoa aqui, mas ela está no ambiente dela, online, internet. Como é que está essa coisa para ter essa questão comportamental, né, tão importante hoje no nosso trabalho, né? O trabalho do planejador financeiro tem muito do comportamental. Então, a pergunta que eu vou fazer em seguida é dessa parte. Como é que está sendo hoje esse engajamento? Criar o engajamento nos clientes. Acaba sendo a mesma coisa ou não? Tá? Vamos lá, o Thiago ia entrar e sair. Marcelo já está por aí? Se outras empresas quiserem ir falando dessa parte comportamental na frente, depois a gente chama. Vai lá, Edson. Boa. Edson da Dell. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa Tá dando para noite, ouvir aí, Edson. Jansen? Vendo e ouvindo bem. Vai Que lá. bom. Eu sou o Edson da Dell Consultoria, falando um pouquinho dessa parte comportamental, dessa parte de engajamento do cliente. Eu vi aqui no chat aqui o Vinícius falando que ele sente muita falta. E eu também, sinto muita falta. Mais de 70% dos meus atendimentos eram presenciais. Então, eu fui muito beneficiado com o atendimento online. Economizei muito com combustível, com alimentação. De qualquer modo, esse engajamento a gente está começando a sentir que o nosso cliente não está levando tranquilo, tá usando a internet, está conseguindo esse olho no olho, mas particularmente eu ainda sinto um pouco de falta, né, desse olho no olho. Mas eu acredito que com boas ferramentas a gente consegue trabalhar esse engajamento do cliente. Eu gosto de falar muito de plano de ação.
os meus clientes. Eu gosto de trabalhar muito que eles têm que fazer alguma coisa, nós temos um débito com ele, então a gente tem que estar entregando um trabalho legal. Então, eu acho que esse plano de ação facilita bastante, mas um sentimento especial aqui da Dell é que eu ainda sinto falta desse olho no olho, e eu acredito que você vai entrar em outros assuntos aí, que aí eu vou falar que realmente esse é um bom momento aí para você se preparar aí para essas novas tecnologias. O Leanderson, ele falou muito bem, eu concordo com ele, veio para ficar aí o online, e estou apostando, estou aprendendo muito aí. Eu já até liguei para o Thiago Grana Justa, ele é fera aí na parte online, estou aprendendo devagarzinho aí. Mas os meus clientes aqui, eu posso dizer que ainda continuam engajados, principalmente pelo período, né? É muito importante ter um ombro para chorar, hein? É isso aí, Edson, Jansen. me fala uma coisa. Você que, né, ainda prefere olho no olho, quando vamos dizer assim, quando for possível voltar a reuniões presenciais, vamos supor, né, voltar à normalidade, você vai dar preferência ainda para o presencial, ou você acha que a maioria agora dos seus atendimentos vai ficar para online mesmo? Você até, talvez você prefira presencial, mas o seu cliente queira continuar no online. Como é que você acha que vai ser isso? Eu vou dar preferência online. Se ele quer online, vamos no online. Pô, muito melhor, é mais lucrativo. No entanto, eu estou aproveitando esse tempo de pandemia também para afiar o machado. Estou deixando de dormir um pouquinho mais aí para preparar um bom terreno aí nessa volta. Eu acredito muito no atendimento presencial. O fechamento online é mais difícil, na minha visão. Eu acho que a primeira reunião aí pessoalmente para fechamento, eu acredito ser essencial, e tem uma questão do próprio planejador precisar de um ambiente, né? Às vezes fora da casa. Então, ele não se sente tão confortável de trabalhar em casa, não tem essa disciplina. Eu sou uma pessoa que não tenho tanta disciplina para trabalhar dentro da minha casa. Eu prefiro ir até o escritório. Então, eu acredito que nesse retorno, se o cliente prefere o atendimento online, com certeza, vamos trabalhar online e vamos ficar. Eu atendo alguns clientes no interior, eles estão fazendo online e eu pretendo manter o online. Os novos clientes, eu sinto que vai precisar disso. A gente vai precisar de um primeiro atendimento pessoal, presencial, para estar fazendo o fechamento, e aí, em um segundo momento, fazer uma diversificação. Em vez de fazer 3 reuniões presenciais, vamos fazer uma pessoalmente, 2 online, assim por diante. Mas eu sinto que esse comprometimento do cliente ir até a empresa facilita bastante. É o que eu estava trabalhando no meu modelo. Ver o Covid aí me judiou, né? Eu estava preparando o terreno para trazer os clientes para dentro da Dell, para mim deixar de ir para a rua, e automaticamente voltou aí para mim. Eu estou atendendo online. Mas eu acredito muito que nem todo planejador vai ter aí a disciplina de trabalhar em casa. Então, não é só questão comportamental do cliente, envolve o planejador também. Exemplo eu, né? Eu não tenho tanta disciplina para trabalhar em casa. Pegou aí? Legal, Deu cara. certo? Isso me faz pensar, olha, isso que me faz pensar que muito do novo normal vai ser até mudar a localização do escritório, ou não ter escritório, ou até o planejador, né, que acaba se sentindo mais à vontade de fazer online. Para que ele vai precisar ter escritório em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cara, vamos dizer assim, de você manter um escritório? Então, talvez isso me faz pensar que até essa questão geográfica, né, de onde o planejador vai estar, provavelmente vai sofrer grandes mudanças com esse novo normal. Legal. O Leanderson, valeu, Edson. Leanderson quer contribuir nessa parte do engajamento, e só Marcelo e Thiago deem um toque aqui para mim a hora que eu puder chamar vocês. Legal, vamos lá. Beleza.
eu queria colocar um prisma até um pouquinho diferente com relação ao engajamento, para não só vindo para o lado do planejamento financeiro, atender clientes, mas como um todo, né? Será que a gente consegue impactar ou engajar as pessoas olhando por uma câmera, do jeito que a gente está aqui agora? Eu acho que a resposta já é dada aqui. Nós temos 70 pessoas, os nossos encontros têm tido de 70 a 100 pessoas aqui, temos o engajamento, temos bastante discussão e a coisa flui. Mas aí eu queria trazer uma comparação com o que eu também tive que quebrar um paradigma agora, que era da aula. Eu dando aula, inclusive, de perfis comportamentais e engajamento. Como é que eu ia engajar os alunos para falar do tema? E eu nunca tinha te dado essa aula online. E realmente eu não acreditava que essa aula pudesse ser, inclusive com dinâmicas em grupo, dividida em 4 grupos, enfim, essa dinâmica poderia ser online. Conclusão, dei 2 aulas, né, 2 turmas, 20 alunos cada uma, então foram 40 alunos que passaram aqui, e pelos feedbacks, né, conhecendo o que o curso pode proporcionar e a experiência deles foi praticamente a mesma. Eu diria até que a experiência foi um pouco mais intensa do que o presencial, porque quando as pessoas estão em casa, de uma forma ou de outra estão mais tranquilas, elas não precisam se preocupar com a vestimenta, talvez não, no geral, elas não precisam, elas estão um pouco mais relaxadas, né, porque elas estão em casa, sabem que elas podem ir no banheiro, estão em casa, pegar uma água, fazer qualquer coisa, então não estão num outro ambiente. Então eu diria que quando você realmente entende que a parte, que uma metodologia ou que um atendimento remoto pode proporcionar a mesma experiência, você também quebra o seu paradigma de entender que você consegue passar aquela informação, que consegue passar aquela mensagem remotamente. Então, se eu trouxer isso para clientes, é a mesma coisa. Eu realmente já atendi vários clientes sem nunca ter visto eles presencialmente e não perde nada. Se for pensar 15%, 10% de algum elemento que você pode utilizar no presencial, que você pode perder, talvez. O que atrapalha é mais a questão técnica, na internet, falha, algum incômodo de fato de ter alguma lentidão. Porém, o que você quer gerar de resultado ali com aquela pessoa, você consegue sim. Aí tem um ponto importante para refletir. O planejador tem que quebrar esse paradigma. Assim como eu quebrei atendendo lá atrás os clientes em Curitiba, assim como eu quebrei o paradigma como professor, vocês têm que quebrar esse paradigma que é possível você criar o impacto que não faz praticamente nenhuma diferença a atender presencial ou remoto. Só que tem vários clientes que já têm realmente esse paradigma de ter um atendimento complexo, de um planejamento financeiro remoto. E aí a questão, será que todo mundo vai estar preparado para receber um atendimento remoto? Acho que não. Muitos dos clientes, muitas das famílias, por não conhecerem ainda o serviço, talvez eles falem, não, eu não quero esse atendimento remoto. Mas a outra parte vai querer, tanto faz, inclusive prefere remoto, por vários motivos. Não quero pegar trânsito, não quero sair de casa, prefiro estar no conforto da minha casa. Então, se a gente pensar que metade da população poderia querer atendimento remoto, a outra metade não, você já tem muita gente para trabalhar. Garanto que 100, 200, 300 pessoas vão querer atendimento remoto, e eu diria que o planejador financeiro não vai conseguir atender muito mais que algumas poucas centenas de clientes sozinho. Então, tem gente para ser remoto, para você atender remoto? Tem. Elas estão por aí? Então, acho que até um ponto importante ali, será que a gente consegue prospectar ou não remotamente ou se apresentar o trabalho e que você consegue impactar? Tem gente que, inclusive, vai preferir muito mais o atendimento remoto. Você pode nichar nesse primeiro momento, pensando em pandemia, pensando na limitação de uso de espaço físico, e depois, em outro momento, você pode repensar a estratégia, né? Mas na nossa experiência, a gente tem visto que tem muita gente realmente procurando remoto e sempre vai ter. É natural que as pessoas queiram, independente do perfil, independente do público, independente da renda, sempre vai ter gente que prefere esse atendimento remoto. E você consegue impactá-la, de fato, pelo remoto, e isso eu posso colocar aqui realmente como experiência, não muda em praticamente nada a experiência quando você está atrás de um computador, mas olhando a pessoa tete a tete, né? Então, direto como você está aqui, como a gente está aqui nesse bate-papo. Legal, joia. Tiago, parece que está tudo ok aí, né? Vamos tentar agora? Vamos lá, acho que agora sim. Ai, Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Beleza. Problemas acontecem, né? Meu microfone ficou aqui tentando conectar e eu não consegui, mas enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho antes só das ferramentas, rapidamente, que é a pergunta anterior, e praticamente essa vai ser a minha primeira e última contribuição, porque eu tenho um cliente agora às 8h30. Mas vamos lá.
eu disse que queria contar um exemplo, né? Então, ontem eu fui atender, falando de engajamento já, enfim, de venda, na verdade, uma cliente nova que foi indicada por um cliente meu, é médica, e uma hora antes da reunião, faltou energia aqui no sítio. Eita, e antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Thiago da Grana Justa, nasci lá no Rio de Janeiro, minha empresa, hoje eu estou aqui em Pernambuco, a maior parte dos meus clientes estão lá no Rio, mas enfim, eu estou atendendo aqui de Pernambuco sem problema, de uma propriedade rural aqui no meio do mato, e não tem nem, assim, nenhum desafio, nenhuma coisa muito séria além disso. Então, assim, faltou energia ontem, uma hora antes do encontro, eu disse agora, né? Aí eu tenho um backup que basicamente é um 4G aqui da Vivo, da operadora que pega melhor aqui na região, e foi por isso, foi através do celular, eu habilitei aqui o modem do celular, conectei no meu notebook, coloquei uma luz aqui no candeeiro e eu consegui conversar uma hora com a cliente e fechar com ela. Então, assim, foi num ambiente nada favorável, sem luz e sem internet ideal, que, enfim, deu para fazer a reunião, né? Assim, e eu consegui fechar porque assim uma indicação também já é muito já ajuda bastante, né? Mas assim, falando de tecnologia, é isso, a gente precisa ter um backup. Eu hoje tenho uma antena de rádio, tenho uma fibra ótica aqui e tenho um celular, porque quando faltou energia acabou com a fibra e com a antena. Então eu fiquei só com o celular, tá? E sobre engajamento, rapidamente, eu perdi poucos clientes diante na pandemia, tá? Uns que eram médicos e realmente não estavam tendo tempo, então a gente resolveu dar um tempo, né, do planejamento, mas eu não perdi muitos clientes, na verdade só esse, ganhei outros clientes, então acho que eles ficam confortáveis em casa. O meu modelo, para vocês saberem, já era 100% online, então por isso que eu mudei de estado e não tive nenhum impacto. E assim, claro, a gente tem que se empenhar. Eu acho que os clientes se desengajam assim com alguma facilidade, porque esse assunto é um assunto que exige muita disciplina e tal. Então, assim, exige da gente como planejador deixar a coisa também mais interessante, mas muitas vezes o cliente não quer mais, ou enfim, chegou o tempo dele e ele naturalmente ou vai dar um tempo, ou enfim, essa coisa do engajamento, mas respondendo, eu acho que sim, que dá para a gente engajar online, eu acho que fica super confortável, como alguns já disseram, em casa. Eu acho que as pessoas estão usando o Zoom, por exemplo, no trabalho, e isso facilita muito a nossa interação com eles, porque eles já estão acostumados, não precisa a gente dizer instala o Zoom, não, eles já têm o Zoom em casa. Então acho que é isso, gente. Para não me estender demais, fica aí minha contribuição. Legal você falar do Zoom, Thiago, porque até aquela nossa reunião, né, a gente falou de começar a usar o Zoom para fazer o meetup. Então, o GoToMeeting é uma ferramenta que a gente já usa há muito tempo, né? E o Zoom nem era tão popular quanto é hoje. Então, para a pessoa instalar o GoToMeeting ou Zoom, era a mesma coisa. Hoje, que o Zoom já se popularizou, a gente vê que até seria uma ferramenta melhor para esses meetups. Então, a partir do meetup de julho, né, a gente já quer fazer pelo Zoom. Então, a única coisa que vai mudar é o ambiente aqui que a gente vai estar online. É interessante isso que você falou, né? Porque o Zoom também para os clientes parece que estão se adaptando bem, né? Uma ferramenta fácil de usar, enfim, tem muitas vantagens, a gente tem gostado bastante. E outra coisa, nem é só na empresa não, tá? As pessoas estão fazendo aniversário pelo Zoom, estão fazendo happy hour pelo Zoom. Então, assim, isso ajudou muito a gente, planejador que está trabalhando com isso. Então, não precisa se perguntar se o cara tem instalado. Eles mesmo manda aí, Thiago, a sala. É isso. Né? Então, assim, isso ajudou muito a gente. Boa. Valeu, Thiago. Marcelo, tá ok aí? Conseguiu? Eu acho que sim agora, hein? Estamos vendo e ouvindo. Boa, muito boa noite a todos. Desculpa aí, eu não consegui participar, aquela que caiu, a conexão foi tudo aqui. Mas, gente, falando desse novo momento de questão de pandemia, essa nova onda da questão do planejamento financeiro, aqui na empresa, a gente tem aí 4 anos já de bagagem, e desde o começo, quando eu estou dentro da empresa, a gente já fazia videoconferência com os clientes. Não é à toa que hoje a gente já atende uma base em 14 estados. Isso facilita muito. O Thiagão pôs alguns pontos importantes aí, que é você estar preparado para imprevistos, né, Thiagão? Então, viajando ou não, igual o final do ano passado,
Eu estava no Rio de Janeiro, atendi clientes do Rio de Janeiro, porque a videoconferência facilita muito isso. Era uma dúvida que ele queria ver do planejamento financeiro, então abri o computador, consegui mostrar para ele ali e utilizar as ferramentas necessárias, né? Em outro meetup, eu citei as principais ferramentas que a gente usa aqui no escritório, que vão desde a plataforma DocSign para assinar documentos, contratos, facilita muito para quem está fora. Às vezes a pessoa não tem impressora, não quer imprimir para assinar seu contrato e enviar, usar essa plataforma é muito bom. Segundo, Google Drive a gente usa, eu pelo menos, né? Uso muito aqui o Google Drive para poder compartilhar dados, informações, até o cliente me mandar um arquivo pesado, por exemplo, a gente poder compartilhar ali sem ter que enviar via e-mail, que às vezes, querendo ou não, dificulta um pouco essa transmissão de dados aí de um lado para o outro. Uma plataforma muito bacana que eu uso, pessoal, sem fazer nenhum cadastro, é o WeTransfer. Então, às vezes, eu precisava gravar vídeos para os meus clientes, porque num processo de pandemia, muitos deles estavam com uma rotina dobrada com filhos, com rotina de trabalho, às vezes, reduzida, mas focando mais no home office. Acaba que o home office aí, para muitos, estão sentindo aí que o horário de trabalho esticou mais do que devia, e aí ele estava com um tempinho, um intervalo no almoço, uma pausa rápida, e ele queria aproveitar a família, queria aproveitar para curtir o restante do dia, para descansar. Então eu baixei uma outra plataforma para poder gravar esses vídeos para os meus clientes. São pequenos vídeos, chama Tiny Take. Esses pequenos vídeos eu gravava e enviava para eles via plataforma no WeTransfer, que é muito simples, você vai ali, faz o download do arquivo. Também você pode enviar arquivos, se eu não me engano, até 2 GB de peso, né? Até 2 GB ali de ocupação da memória, sem ter preocupação de que o arquivo não vai ser enviado. Então, o tempo inteiro está se inovando com possibilidades de você gerar um resultado bacana para o seu cliente, está mostrando ali a diferenciação do seu trabalho. A gente tem sistema próprio na empresa, então facilita muito o input dos dados, salvamento de arquivos, a possibilidade de você lidar com todas as informações, independente do local que eu esteja. Hoje em Belo Horizonte, estive no Rio de Janeiro, estive no Rio Grande do Sul nas férias de 2018 em Gramado, estava lá atendendo um cliente também, então isso tudo facilita muito. A plataforma Zoom, né, já vem sendo conhecida aí há muito tempo também, mas pouco falada. Mas aqui no escritório, assim como o pessoal da GFI, eu usava outra plataforma, eu usava o Airbuy, uma plataforma que vai até 4 pessoas ali de forma simultânea, e no caso, você não paga nada para aquele cadastro, a pessoa não precisa cadastrar. Então, no Zoom, para interagir, tem que ter o cadastro. Então, você não precisa cadastrar o Airbuy, é simplesmente logar pelo link do anfitrião da sala. Isso é um meio a mais de você poder falar com os clientes. E, claro, o Monday, né, uma plataforma de CRM que a gente também utiliza agora, mais ainda pesado, para controlar esses clientes, atendimento, quantas reuniões está sendo, como que está sendo o tempo dedicado para aquele cliente, para poder trabalhar toda a base de clientes e não deixar ninguém para trás nesse período de pandemia aí que vem mudando. Então, pessoal, o tempo inteiro está se inovando, buscando plataformas, metodologias, vendo com as empresas, que tem aqui muitas empresas boas, cada uma interage de uma forma diferente, mas eu sempre absorvo alguma coisa diferente, anotei várias coisas que colegas falaram, para poder levar para o meu dia a dia aqui e levar uma diferenciação de trabalho, que eu acho que esse modelo online é um modelo de sucesso e vai ser abordado por grandes empresas também, até no Brasil inteiro, né? Só uma curiosidade, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, estão falando no possível lockdown, né? Estão falando aí da possibilidade de fechar tudo e deixar só o serviço essencial. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte já apresentou um resultado de lucro em frente às despesas que ele tinha com o pessoal na ativa, dentro da empresa deles. E já estão falando em cogitar alguns serviços de serem dispensáveis e também de colocar algumas pessoas dentro do home office. Então, você vê que é algo que é engessado, como uma prefeitura, que depende, às vezes, tudo ali de um estado, licitação, processos, tudo muito burocrático, já estão cogitando ideias para poder colocar isso na prática e viram que o custo ali do home office, em alguns casos, não todos, né, gente, já está valendo a pena. Então, a gente está o tempo inteiro inovando e quem sabe coisas boas virão aí para frente também. Ô, Marcelo, obrigado, cara. Legal que você conseguiu participar. Eu vou pôr então aqui a pergunta do Thiago, que era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para fazer. Como é que fica essa questão da prospecção?
E aí a pergunta dele, né? Qual a visão das empresas quanto à prospecção online? Quais as diferenças em relação às conversas de prospecção olho no olho? Vantagens e desvantagens. E aí, até se aprofundando mais nessa pergunta, falar para vocês se mudou alguma coisa no marketing de vocês, né? Então, por exemplo, maior uso das redes sociais, maior organização de lives, por exemplo, né? Coisas que talvez não fazia antes, não tinha antes, e agora se tornou o novo normal, veio para ficar ou não, se é uma coisa temporária. Então, acho que essa pergunta do Thiago, ela é bem importante para a gente falar isso. Como é que fica o processo de prospecção? Então, as empresas do ENEP que quiserem responder, pode colocar aqui. Olha lá, o João, o Caco, primeiro, depois o João me mandou no particular aqui. Eu vou chamar o Caco, primeiro, depois o João. Vai lá, Caco. E quem mais quiser, fala, só sinalizar aí. Tentando estabilizar aqui a minha câmera, porque eu estou no celular, e uma das coisas que vão ser importantes aqui é um tripé que eu já comprei, mas não chegou ainda, né, para essa vida nova aqui. Mas, de fato, acho que a gente tem tentado fazer aqui bastante evento online. A gente estava com uma estratégia já no começo do ano de fazer muito evento, né, e a gente, na DGFI, abriu trabalhou muito forte ano passado para montar uma rede de parcerias intensa com advogados, com contadores, com corretor de seguro, uma série de outros profissionais, e a gente já estava com uma agenda de eventos presenciais daí para fazer palestras, para fazer o que a gente fez hoje, um pouco mais cedo, aí, um tira dúvidas, né? Então, fazendo eventos para trazer a clientela para junto. Alguns até a gente tinha pensado em fazer exclusivo para clientes. E vindo a pandemia, foi justo quando a gente estava assim com o primeiro tira dúvidas marcado, né, para lançar a estratégia toda de marketing, quando a gente decidiu fechar os escritórios, e daí ficou aquela confusão e ninguém estava com tempo nem cabeça para fazer nada, muito menos os clientes, eu acho que davam cabeça para ouvir nada. Mas aí, semana passada, a gente finalmente relançou, né, ou lançou, na verdade, esses tira dúvidas. A gente fez uma série de webinars logo quando fechamos os escritórios. Até o primeiro foi o Jansen, o Leanderson e eu, falando sobre, enfim, planejamento de uma forma geral, e daí a gente foi cobrindo todos os passos, né, do planejamento que a gente acha importantes, e ficou lá no acervo. E agora estamos usando os tira dúvidas aqui para fazer outros eventos e trazer parceiros. Então, semana passada trouxemos um escritório de advocacia, hoje trouxemos outro. Nesses dois casos foi para falar sobre planejamento sucessório, que aumentou demais nesses tempos de Covid. A gente trouxe, na verdade, por causa da PL, né, do aumento de TCMD na semana passada, e tanto um escritório quanto o outro falaram que eles têm sentido o aumento de planejamento sucessório nos escritórios muito mais por causa de Covid do que por causa do aumento de TCMD, que já era uma coisa que muita gente já vinha pensando e, enfim, até vislumbrando que pudesse acontecer. E o interessante, acho que só para resumir bem aqui, é que o acervo fica guardado. Então, o que os planejadores todos têm feito é ligar para prospects, ligar para falar com a turma, conversar, e muitas vezes ao invés de prospectar, falar, puxa, você está com uma dúvida aí de orçamento, pô, vai lá na página, tem um webinar lá super interessante sobre orçamento, fluxo de caixa e tudo mais. Então, vai ouvir lá, tem muita dica, né? E a gente, de fato, traz muita dica. A gente fez um deles com um parceiro também que é contador, falou muito de PJ com PF, né? Então, esse acervo acaba virando uma coisa que fica. A gente procura sempre fazer, deixar conteúdos que sejam atemporais, né? Apesar de estarmos num momento atípico, né? Mas tem muita coisa, a maioria das coisas é atemporal, que as pessoas podem usar sempre. Isso acaba sendo uma ferramenta para a gente oferecer conteúdo gratuito e que acaba gerando uma empatia, acaba gerando uma boa vontade até do público com a nossa marca. Legal, Caco. Essa parte da prospecção é bem importante. Então, se mais empresas quiserem contribuir, eu vou chamar o João agora.
mas se mais empresas quiserem, sinaliza aí. E, pessoal, também perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí, que isso vai alimentando aqui o debate. Senão, a gente também acaba mais cedo e não tem problema. Mas a gente está disponível, pelo menos, né? A gente se deixa o meetup rolando pelo menos até 9h30, quando tem bastante coisa, bastante assunto. Então, coloca aí, ajuda aí com as dúvidas, porque daí isso aquece aqui o debate também, tá? Vou falar, a Vivian, ela colocou aqui um ponto importante, que para ser uma boa reunião e gerar engajamento, é preciso que o próprio planejador esteja confortável com as ferramentas. E eu concordo plenamente, Vivian, senão isso até transparece também para o cliente. João, vai lá, a bola é tua. Boa João, noite, da meus Rio caros. Claro. Você consegue... Aí, Oi? beleza. Tá vendo? Vendo e ouvindo. Boa noite, Vai lá. meu querido. Boa noite, Jansen. Paz, meu cara. Boa noite, Caco. Boa noite a todos aí. Um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. E essa coisa que o Jansen tanto fala, né? A gente criando essa comunidade que é a ENEP, de compartilhar dados. Para quem não conhece, né? Rio Claro, sou diretor executivo aqui da Rio Claro. A gente já tem uma equipe de planejadores já formados, vários deles CSPs, a gente prospecta uma quantidade muito grande de clientes. E o que a gente veio aí nesse novo que o Jansen já falou, vou passar para vocês, que eu acho que vai ser de grande valia para vocês, tá joia? E a gente já percebeu, tá? Então, a Rio Claro, ela é um modelo muito presencial, tá bom? A gente tem, modéstia baixa, um escritório muito vistoso e etc. E o que a gente começou a entender, que a gente tinha a gente tem muito dado aqui, eu vou passar para vocês, a gente tem um controle de dados muito preciso de quantas reuniões são feitas, quantas pessoas cada um falou e conversões de venda. E o que acontece no universo presencial? Existe uma série de fatores que está acontecendo. O primeiro fator que a gente viu, o convite para a reunião, né? Então tem a seguinte questão: na hora que você convida uma pessoa para a reunião e ela vai até o seu escritório ou recebe você na casa dela, você concorda comigo que ela tem uma propensão a comprar muito maior do que simplesmente te ver na webcam. Assim, o compromisso gerado é muito pequeno. Assim, não, faz o seguinte, você vai estar em casa mesmo, te manda o link, você abre aí, a gente se vê, se você gostar, você compra, se não gostar, você não compra. Então, ficou mais fácil a pessoa ouvir. Então, o que a gente descobriu já de cara? A quantidade de reuniões por cada contato estabelecido aumentou muito. Entendeu isso, gente? Então, ou seja, então vou te dar um número aqui. A gente tem hoje perto de 20 planejadores, mas tem um número aqui novo, tem 5 que já atualizaram desse mês, tá bom? Esses 5 planejadores fizeram no total 193 contatos no mês, tá joia? Então falaram com 193 novas pessoas nesse mês até agora, tá? Desses 5, dessas 193 pessoas, foram 93 reuniões marcadas, tá bom? Logo de cara, falei, sem mandar nada, vamos marcar, marcamos, então marcou 93 reuniões. Ou seja, esse número, tá? Quando chamava para o escritório era muito menor. Então a gente vai ter uma taxa de marcação de reunião de cada 50%, ou seja, cada pessoa que eu falo, cada 2 pessoas, uma marca a reunião. Então a taxa de marcação fechou, enquanto que a taxa de fechamento ao final diminuiu, tá? Então a gente tem uma queda da taxa de fechamento final, ou seja, de cada reunião marcada. A desmarcação ficou a mesma coisa, tá, gente? Na casa de 50%, ou seja, a desmarcação presencial e online continuou no mesmo universo, na casa de 53%, a desmarcação que foi de 53% das reuniões marcadas, ou seja, 93 reuniões que foram marcadas, metade foi realizada, tá, de fato efetuada, e dessa metade realizada foram 46 reuniões realizadas, tá bom? E a gente teve fechamento de 12 planos, tá bom? Logo nisso. Esse número de plano no final caiu pela metade. É importante a gente entender, então. Uma vez que a pessoa sai de casa, vai até uma reunião no escritório, tá? Ela entra dentro do escritório. Aí tem folder, todo o processo de venda que você já fez durante a sua vida inteira. Se ela vê aquele escritório vistoso, um monte de gente trabalhando, a gente tem aí tem muito analista, gestor, a Rio Claro é uma gestora independente, tá, gente? Então, assim, a gente desenvolve o planejamento financeiro de uma forma independente e tem a gestão de carteira atrelada a ele ali. Ele vê uma série de coisas e tudo aquilo aí tem a copeira chegando com um cafezinho ou cappuccino, tem não sei o que acontecendo, aquilo vai cumprindo uma série de certezas que a gente precisa, tá? Para a pessoa se dispor a comprar algo. Então, o que a pessoa precisa dispor? Vou tentar simplificar em 3 universos, tá bom? Ela tem que ter um grau de certeza ou segurança sobre você, sobre o produto que você vende e sobre a empresa na qual você está representando ou inserindo.
Então, no universo presencial, isso tudo ali foi ou você intuitivamente foi criando aquilo ou não, ou nem imaginava, mas estava acontecendo. No momento que você vai para o online, uma série de fatores dele que você achava que era natural acontecer e não era, aquilo estava compondo a venda ao final dela, então todo o passo dela, dele sair lá de casa, o vídeo que você mandou antes, ele ir até o seu escritório, receber o cafezinho, tá, não sei o quê, aumenta essa conversão no final. Então, o problema não é aumentar. Aí a gente olha, então, olha só, ficou mais fácil marcar a reunião. Então, todo mundo aceita agora. Eu ligo aqui, fazer 100 ligações aqui, 50 reuniões marcadas. Vou fazer, marcar só a mesma coisa. Então, falei com 100 pessoas, 50 já marcou logo de cara, 25 remarcou, então 25 de fato eu vou fazer. E desses 25 ali, normal, tá bom, gente? Fazendo uma reunião na casa, a gente vai uma conversão aí que vai de 20% a 40%. Dificilmente vai fugir disso, tá? Então a gente tem uma conversão no final que quebrou, né? Então o fechamento no final é menor. Por quê? Porque essas certezas que o cliente criava, ou você estava pronto no universo presencial, você tem que criar agora no online. Aí a pessoa assim, o que você faz? Amigo, aí você tem que criar exatamente esses pontos, aí você tem que chamar profissionais e pessoas capazes de entender e olhar o seu processo, foi o que a Rio Claro fez. Foi o que a Rio Claro fez, a Marisa, a empresa Rio Claro Investimentos, tá joia? A gente é aqui em Brasília e tem uma série de planejadores financeiros, tem uma gestora também, tem uma seguradora, tem uma série de grupos aqui, a gente já formou diversos FPs aqui dentro. Mas só para a gente entender a noção, na hora que a gente chega então no final, você tem que olhar agora e falar assim, pô, era muito bom no processo ali 1 a 1, né? Agora não, a conversão final quebrou, né? Ela tem um número menor. Aí você tem que entender 2 pontos. É a pergunta que a gente se fez agora, que a gente não conseguiu achar dados ainda, nem lá fora, nem aqui, de que a gente faz. É o seguinte, quebrou porque ficou mais fácil marcar reunião, ou quebrou porque a pessoa não tem tanta certeza? Eu acho que é um mix, vamos ser conservador, vamos pensar que é um mix das 2 coisas. O que falta, então, para aquele cliente chegar no momento final, tá? A gente tem um valor aqui um pouco alto, etc., do planejamento financeiro, que muita gente, a gente já sabe, né? Muita gente acha que não tem que pagar, etc. A gente, o nosso plano aqui custa R$4.000 para ser desenvolvido para o cliente, mais uma taxa de administração do recurso. Olha, gente, você imagina então você entrar num processo da empresa, você recebeu o telefone que você nunca ouviu falar, tá bom? Você olhando uma pessoa na webcam, você olhou o site ali, mas pode ser uma coisa muito leve. E a pergunta é, de todo aquele mecanismo que você criou no universo presencial, como é que você cria essa certeza, ou essa segurança dessa pessoa, em geral, sobre essas 3 coisas, tomar a decisão dela? Então, vamos pegar nesse mix. Ficou mais fácil marcar reunião, isso é muito bom. Agora, pela facilidade ou pela falta de construção e de segurança da pessoa no final, pelos contatos do universo online que ela tem, ela não compra. Aí acho que você tem que responder essas 2 perguntas. Então, você pode usar a facilidade. Consigo marcar mais reunião. Muito bom, obrigado, universo online. Ao final, a taxa de conversão nossa aqui da Rio Claro caiu, né? Caiu 50% aí, 70%, 50%. Aí, como é que a gente trabalha para voltar? Agora, aí é a grande chave. Se eu consigo voltar ela, né? Então faço um número de reuniões e tenho o mesmo fechamento no final, você ganhou o jogo. Porque, gente, não há nenhuma capacidade de competir com uma escala online. E a gente tem que entender, porque assim, parece agora ver esse negócio do Covid, mas essa coisa já aconteceu. Aconteceu quando surgiu o telefone, tá, gente? Então, as pessoas saíram do universo de porta, que era o único jeito, né? Ou mandava carta ou era porta, né? Demorava 15 dias para a carta chegar na casa do cara, o cara sabia que você existe. Aí depois vem um cara de telefone, com o telefone, uma lista na mão e falava com 100 pessoas no dia. Você não vai competir com essa pessoa mandando carta que demora 15 dias para chegar, né? Então, essas adaptações, essas utilizações de canais, eu acho que tem que estar exatamente no meio desse mix ali, de quanto que eu pego ali na construção inicial, de ter um fechamento no final, a facilidade que o canal permite, né, e você descobrir o seu mix ali. Eu acho que aí a gente tem que parar de entender assim, vai tudo para online. Eu acho que não é assim também. Você vai descobrir o serviço que você vende, para quem. A gente fala muito disso, do modelo de seu negócio que você quer, como é que você vai fazer essa venda. Mas só deu dado da Rio Claro aqui, tá joia? Para a gente entender numa dinâmica que de maior ou menor grau deve ter atingido todo mundo aí em algum aspecto desse. Puxa, muito legal, João. Esses dados, e aí já aproveito e engato uma pergunta que eu ia fazer e já faço para você. O público-alvo de vocês mudou no sentido de talvez era mais regional antes e agora, até por essa necessidade de marcar mais reuniões, sabendo que a taxa de conversão é menor, até que isso se normalize, mas o público-alvo de vocês mudou
Então vocês começaram a atacar diferentes públicos-alvos por região ou sei lá, qualquer outro critério? Então, quem for para o universo online, você vai descobrir uma coisa muito rápida, gente. Se você não tem uma questão presencial, você vai descobrir que o custo de atingir uma pessoa em Brasília, ou em São Paulo, ou em Curitiba, se ele está disposto ao universo online, não é a mesma coisa, tá? Então, a primeira questão é, o regionalismo, ele é muito custoso você manter, não faz sentido, tá? Então, assim, vou fazer um marketing, eu vou falar do público da Rio Claro, tá bom? Quem que é o público da Rio Claro? É uma família que tem no mínimo na casa de 400 mil reais, é 400 mil reais a média da Rio Claro, tá bom, gente? Ali para cima, na forma geral. 400 mil reais, ele é casado, etc. Então, vamos supor que eu peguei, esse é o público que eu quero, como é que ele pensa, como é que a Rio Claro se posiciona, tá bom, gente? Então, a gente tem um posicionamento também de uma forma diferente, então, enfim. Então, você descobriu o que o meu público é esse. Ele é uma pessoa que pensa dessa forma, ele é dessa forma. Se você vai atacar esse público de forma a se expor, tá? Não faz sentido. A gente era muito regional, 95%. A joia dos nossos clientes eram regionais. A gente começou a fechar um monte de palestras com um monte de lugares, de todos os lugares, tá? Porque o custo agora é o mesmo. Então, surgiu um público, gente, assim, em Roraima, tá? Ninguém da Rio Claro, a gente conversou, assim, ninguém nunca pisou em Roraima. E começou a crescer muita gente. Por quê? Porque a gente fez uma palestra, tá joia? Foi para a Associação Nacional de Ortodontia, etc., que tinha muita gente, tem 3 mil pessoas, e começaram a bombardear de gente com tudo quanto é lugar. Aí você quebrou essa barreira da noite para o dia, mas sabendo que essa conversão no final, hoje, da Rio Claro é menor, a gente pode trabalhar para saber, mas você tem que saber para onde você vai mexer. Mas sim, aí mudou, assim, você deixa de ser da noite para o dia uma empresa regional, né, e ataca, assim, olha, abre aspecto. E até porque na hora que você faz um texto ou alguma forma de atração, serve para todo mundo, aquele público em qualquer lugar. Então, assim, não adianta limitar, fica caro limitar, não tem porquê. E o Caco perguntou aqui, João, qual CRM que vocês usam na Rio Claro? Gente, isso aí é dinâmica que eu vou falar. Eu vou falar, mas, pelo amor de Deus, não façam igual a mim, tá bom? Foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida, foi fazer essa pergunta para outras empresas, assim, qual o seu CRM que você utiliza? Primeira coisa, gente, antes de falar, então, vou responder. O CRM, para responder rápido, é o Pipe Drive, tá joia? Eu gosto pela simplicidade dele. A Rio Claro tem uma área, um logado. Você entrar no site da Rio Claro, você vai lá clicar, você vai ver que ela tem a área logada pop, onde ela puxa uma série de dados do Pipe, que fica embaixo, tá joia? E a gente simplifica ela dentro do nosso universo de venda. Qual que é o problema do CRM? Gente, grande parte deles tem tudo que você quer. Você tem que saber que se não fica, você compra uma metralhadora que atira na NASA e em satélite, em qualquer coisa, mas você quer dar um tiro de chumbinho de 10 metros. Então você tem que tirar aquela aparelhada toda para ficar fácil dar o chumbinho de 10 metros. Entendeu? Então, assim, essa coisa do CRM, o Caco falou um ponto importante. Você tem que ter. Se você não tem, assim, entrou quantos clientes na empresa? Você tem que saber, cara, entrou tanto. Pô, aí caiu assim, aí vou dar o nome da pandemia. Em março, o Caco, que foi o Leandro, abril foi uma quebra muito grande, porque ninguém estava querendo falar disso. Né? Então, assim, a pessoa estava preocupada, meu amigo, com a vida dela, com o emprego dela, com a renda. Então, começou uma quebra ali e um fechamento. Você tem que ter uma ideia de o que está acontecendo, o CRM permite você ter essa visão fácil. Agora, gente, é importante, você vai ser um Excel, é que seja, você chega, senta, tá? E o CRM não faz nada sozinho. Você tem que ter o costume de falar assim, olha, liguei para o Jansen, liguei para o Caco, né? Liguei para o Thiago da Ganância. Está aqui guardado, falei com tantas pessoas, tá bom? Se for no Excel, gente, vai ter o mesmo efeito, tá? Então, assim, eu falo assim, tem CRMs assim, gente, mas vai, a quantidade de contatos que você faz, etc. Assim, vou falar o nome aqui. Assim, no começo a gente comprou o Salesforce. Gente, aquilo era uma coisa tão robusta, tão complexa. Já usei que, também. Assim, e programar aquilo é inacreditável, você entendeu? Não é que é ruim, né? Não faz sentido. Então pensa muito, assim, não existe um perfeito, gente. Pensa bem o que você quer e como é que você arranca de lá. O Salesforce, eu lembro também, cara, você tinha que contratar uma empresa para te ajudar a configurar ele para o seu negócio. Cara, uma coisa de maluco, assim. Só dá uma observação, gente. A gente é planejador financeiro. Aí você vai contratar um negócio desse, a primeira coisa que vai acontecer é uma empresa de programação que vai perguntar, o que você quer? Se meu filho, eu não faço a menor ideia, que pergunta difícil. Você tem que olhar para mim e falar o que eu quero. Aí o cara vai te pedir um monte de coisa que você não precisava. É complicado, gente. Vai lá. Legal. Valeu, João. Puta, cara, sensacional. Obrigado pelas informações aí. E falando um pouco mais de ferramenta, que era também uma coisa que
que vale a pena a gente explorar, vou chamar o Marcelo, porque ele colocou uma lista de ferramentas no chat, mas como vai ficar gravado e muitas pessoas vão ver depois, queria que ele explorasse um pouco mais essa lista do que tem usado e se são softwares novos, descobriu agora, começou a usar agora, ou já vem, ou faz parte do novo normal. E aí, Marcelo, fala um pouco aí dessa lista de softwares que você está usando. Beleza, gente. Bem rapidinho, assim, para não ocupar muito tempo de vocês, mas eu quis colocar a lista de tudo ali, porque eu até, num outro meetup que a gente conversou, né, ferramentas que a gente poderia utilizar, eu comentei também. E aqui tem uma lista bacana para quem está começando, para quem está querendo entender como é que funciona aí o trabalho. Ainda não existe, pelo menos eu não conheço, né, o que eu tenho pesquisado da área, algo que consiga colocar tudo isso aí dentro de um único software, a gente usar dentro do nosso dia a dia aqui e compilar todas essas informações sem perigo nenhum. Então, o que a gente faz? A gente tenta otimizar o máximo possível com as melhores plataformas, indicações, eu pego de cliente, eu pego opções aí que eu vejo de colegas. Eu tenho alguns clientes que são da área de TI, então eu sempre tento buscar com eles o que está sendo de mais recente, qual que é a dica bacana. Então, por exemplo, o Google Drive, qual que é a possibilidade legal de vocês utilizarem ela? É acessar os documentos de vocês por qualquer lugar, utilizando a plataforma online. Claro, salva sempre o documento ali na pasta, deixa sempre atualizado. Então, eu agora adotei um modelo que, quando eu for visitar clientes, se voltar no modelo que eu vou ter que chegar presencialmente, visitar esses clientes com maior frequência, eu vou estar levando um tablet e vou ficar evitando de ficar levando meu computador para poder participar com ele ali. Se não, eu levo o meu próprio celular, plugo um cabo, às vezes na própria televisão dele eu compartilho toda a tela dele. Pelo meu Google Drive eu acesso a documentação dele, já deixo ali o planejamento dele pronto. Por exemplo, Outlook e Agenda. Muito importante, pessoal, usar a agenda, né? Às vezes tem pessoas que gostam de usar a agenda online, uns impresso, uns dentro do planner. Não tem problema, o importante é usar. Então, aqui no escritório, a gente tem o hábito de usar a agenda do Outlook, que é o nosso e-mail que a gente passa para todos os clientes, o nosso e-mail formal. Então, o Outlook, a gente tem a agenda online, onde tem a informação cruzada com outros planejadores, então eu consigo interagir com a agenda da outra pessoa, ver se ela tem algum compromisso, se não tem, então facilita muito essa comunicação. O WhatsApp, então a gente usa para gestão de conversas, então a gente cria grupos com os clientes para facilitar o diálogo, então um casal, a gente cria um grupo com eles, para facilitar a interação, mandar documentação, mas claro, a documentação mais formal sempre tenta priorizar o e-mail. O Monday, que é um CRM muito bom. O Pipedrive também, a gente já chegou a cogitar colocar ele na base, mas a gente teve uma certa facilidade com o Monday, então colocamos ele na prática, mensuramos ali os clientes, a base, como está ativo, mas também temos uma planilha de Excel antes do Monday para poder mensurar isso, como é que está indo os atendimentos, como é que quem está faltando mais no atendimento, o que o cliente deixou faltando no atendimento passado, quais são os deveres de casa. Então, muito importante colocar isso para você poder ter essa atenção com o seu cliente e se mostrar diferente também no mercado, né? O DocSign, pessoal, ele é uma plataforma, ela é, dependendo do preço, para quem está começando, ela é um pouco cara num primeiro momento, então avaliar com muito cuidado se às vezes vai fazer sentido para você naquele momento a quantidade que você vai estar enviando ali, mas eu falo para vocês que quebra um galhaço. Se alguém tiver alguma dica de alguma outra plataforma de assinatura de contratos, assinatura aí já salva via sistema online, coloca aí para a gente também, talvez no chat, para a gente poder divulgar, porque é muito importante. Aqui eu conheço que a gente tem tendo bons resultados sem sendo ela. Pagamentos, tem a PagSeguro, que para a gente vem funcionando há um bom tempo, e a gente está implementando agora, recente, o PicPay. Parece algo bobo, mas o PicPay vem quebrando o mercado aí já tem muito tempo. Eu instalei o PicPay por dica de um cliente no meu celular particular, e aí eu vi que ele tem N possibilidades, inclusive dividir um boleto à vista para ele em 12 vezes. Olha para você ver que engraçado. Então, são possibilidades que a pessoa pode fazer ali, pagamentos rápidos, não tem custo, é uma carteira digital que você alimenta com dinheiro por um depósito, a transferência que alguém te fez, alguém está te devendo alguma coisa, você gera um boleto para o cara. Então, são facilidades que, às vezes, você não precisa ter uma plataforma robusta de pagamento para poder fazer um atendimento, uma cobrança e facilitar o dia a dia seu e da pessoa também. O Excel, a gente tem algumas planilhas específicas, como custo de carro, controle financeiro,
despesas, a gente faz alguns comparativos, né? Igual recente fiz um comparativo para um cliente sobre se valia a pena ele alugar um carro ou ele ter o carro próprio dentro da garagem. Então a gente já tem algumas planilhas prontas que facilitam muito essa questão do entendimento do cliente, até para ele poder utilizar isso no dia a dia dele com mais frequência. Todas elas, a gente trouxe algumas novas, por exemplo, PicPay é uma nova, a gente trouxe também essa questão do recente, né? Que eu estou usando do WeTransfer. Tem poucos meses, tem mais ou menos no início desse ano, eu comecei a usar o WeTransfer para transferir dados pesados, né? Antes eu fazia uma transferência via Google Drive, mas não é todo mundo que tem uma facilidade de usar o Google Drive, ainda está preso ao e-mail, ao WhatsApp. E o WhatsApp também tem limite de dados de envio. Então, o WeTransfer funciona muito bem quando eu utilizo para gravar um vídeo para os clientes pelo TinyTake, que é esse aplicativozinho aí que eu mandei para vocês. Então, você quer gravar uma informação rápida, mostrando para o cliente um gráfico, às vezes algum site, uma informação, você grava a sua tela do computador, sua tela do celular, você consegue fazer ali, mandar para ele, salvar esse vídeo que você gravou, mandar para ele, por exemplo, pelo WeTransfer, que é uma coisa bacana e sem poder. O I Love PDF, muita gente não conhece, mas existe um site onde converte o seu PDF ou converte um arquivo em PDF de vários modelos, Word, Excel, PowerPoint. Você tem várias possibilidades ali de utilizar e, pessoal, sem cadastro nenhum, cadastro zero. Então, você vai lá, coloca seu documento, faz o download do arquivo e simplesmente está convertendo um arquivo ali para PDF ou de um arquivo PDF para vários modelos aí que você quer. Então, otimizar isso tudo, pessoal, já facilita muito, muito mesmo o trabalho, atendimento online e você gerar valor muito grande para esse cliente no planejamento financeiro, independente de quanto tempo você já está no mercado ou não. Isso mostra você aí antenado e mostra você que você tem opções, soluções para ele no dia a dia também. E com certeza, com esse momento Covid que a gente está passando, faz todo sentido, viu, pessoal? Show, Marcelo. Valeu, cara. Lista muito valiosa mesmo. Bem bacana. Para mim, eu vou olhar mais esse TinyTake aqui. Eu gosto desses de gravação de vídeo e tal. Esse eu não conhecia. Vou conferir. TinyTake. Legal. Vale a pena, Jansen, com certeza. Que bacana. Chamar o Leanderson para falar um pouco mais sobre posicionamento. Que mudou aí nessa parte pós-pandemia. Leanderson, aê! Vamos lá. Vai lá. Bom, acho que puxando o tema do bate-papo de hoje, né? Então, do que é o planejamento financeiro nesse novo mercado, como a gente já vem para um lado mais digital e a gente acaba pensando em como ter uma estratégia realmente mais voltada para o online, a prospecção, acho que até fazendo um contraponto do que acho que foi o João que colocou, sobre o escritório, sobre o café, sobre a questão de fato da experiência do cliente, faz total sentido, é meio óbvio, né? Quando você tem esse lado presencial, você tem vários elementos que fazem muito sentido para todo mundo, né? Principalmente quando você está atendendo localmente, né? As pessoas para engajamento e para conversão. Mas o que a gente percebeu é que tem muita gente que realmente quer consumir do online. Então, pensando aqui daqueles planejadores ou daquelas empresas que querem buscar uma estratégia de fato mais para esse novo momento e conseguir, de repente, abarcar um público que não tinha antes, de repente estava focado muito no local ou na presença física, como vários, inclusive a própria GFI também focada nisso. E o que a gente realmente viu nos últimos 2, 3 meses é o quanto que tem de demanda, tem de carência, de fato, de conteúdo no mercado, no mundo digital, a presença fundamental de você realmente começar aos poucos, né, e quem realmente agora está aproveitando esse momento de entrar um pouco mais de cabeça, de criar conteúdos, mas conteúdos engajadores, ou fornecer algum tipo de, como até o Caco também comentou, lives, conteúdos. A gente até colocou aqui o link para dar a ideia de vocês do que vocês podem gerar, mas vocês realmente começarem a congregar parceiros, congregar, às vezes até clientes para fazer lives, alguns clientes que de repente devem ter alguma especialidade, um médico, um advogado, e trazer ele para discutir sobre o tema dele e já falar de planejamento financeiro. Nós tínhamos uma estratégia, eu diria que ela veio muito mais focada em parcerias, né, também para posicionamento. Nós tínhamos alguns clientes, inclusive um casal que conseguiu comprar um veleiro e mudar toda a vida por causa do planejamento financeiro. Então, eles são
muito fortes no mercado falando sobre como eles conquistaram isso pelo planejamento, mas nos últimos meses, o que nós fizemos, então, pensando nesse novo momento, de ter uma presença mais forte digital, de conseguir, e a gente acaba olhando, né, um pouco mais, com mais atenção nesse momento, a gente percebe o quanto que a gente pode fazer, principalmente quando a gente está focado, trabalhando mais de casa, e realmente a gente muda a estratégia para poder trazer mais conteúdo que está nas nossas mãos, só que a gente não consegue perceber. Então, muitos de vocês, eu vejo, inclusive vários aqui que estão conectados, o quanto que vocês vão se posicionando na internet, mas talvez pensar um pouco mais fora da caixa. O que você consegue já doar para as pessoas agora? O que vocês conseguem trazer, às vezes, de serviço test drive ou de algum tipo de auxílio que vocês podem ter para as pessoas? E, de uma forma ou de outra, isso vai trazendo realmente mais dinâmica para próximo de vocês, os clientes. Nós fizemos uma ação, que era uma ação dos planejadores que tinham interesse de atender voluntariamente pessoas, né? A gente começou aqui com a nossa equipe de planejadores da GFI, e aí a gente acabou quebrando 2 paradigmas. Um, que com 30 minutos num telefone, nem precisa estar olhando tete a tete, você consegue impactar muita gente. E 2, o quanto que realmente as pessoas estão ávidas, estão demandando nesse novo mundo, vamos dizer assim, que a gente está vendo agora, de auxílio, de apoio, de acolhimento. E com certeza, se todo mundo que estiver online aqui conseguir oferecer alguma coisa, algum conteúdo, ou até algum tipo de atendimento inicial para as pessoas, ainda vão faltar profissionais, de tanta gente que precisa e está esperando isso acontecer. Então, eu imagino que esse é o momento ideal para todos os planejadores se posicionarem, mostrarem o quanto que nós somos importantes nesse momento para eles, ou quanto que a gente pode agregar para essas famílias nesse momento, né? Eu sempre falo, as pessoas estão pensando em 2 coisas agora, ou saúde ou nas finanças. Então, todo mundo descobriu que reserva de emergência é importante, todo mundo descobriu que projetos podem não acontecer, e o planejador financeiro pode dar várias respostas para essas pessoas. Então, elas estão querendo discutir com alguém sobre isso. Vai faltar planejador financeiro para falar com essas pessoas. E 2, que realmente, uma vez que você consegue ter algum tipo de engajamento e mostrar o que o planejador financeiro faz, você consegue, você só precisa fazer esse primeiro esforço, realmente esse posicionamento agora, e ao longo do tempo isso vem orgânico. As empresas americanas têm um crescimento de 90% orgânico, é baseado em indicação. A GFI, dos 6 mil clientes que a gente atendeu até hoje, 75% veio de indicação, mas tudo tem um começo. Então, quem ainda não tem um posicionamento de marketing digital, ou quem não tem um posicionamento ainda nas redes, talvez esse é um bom momento para plantar, porque a demanda ela tem um pico, as pessoas estão mais atentas à internet, as pessoas estão trabalhando mais digitais, então é uma boa oportunidade para vocês plantarem isso agora, mas não façam mais do mesmo, né? Não é talvez colocar só uma postagem, só algum conteúdo mais superficial. Tentem inovar, né? Então essa é a dica, né? É o que a gente fez aqui na GFI. Tentem trazer um passo a mais, realmente tentar ajudar essas pessoas, voluntário, algum tipo de serviço mais de entrada, vamos colocar dessa forma, algum serviço de entrada, algum conteúdo mais relevante, e-book, alguma coisa que realmente você consiga impactá-las agora. E a partir dessa formação, dessa base, provavelmente daqui a pouco, mais no fim do túnel aí dessa pandemia, as pessoas vão agradecer, talvez, esse auxílio que vocês deram para elas, e com certeza esse crescimento orgânico vem acontecendo. Então, acho que a dica de realmente se posicionar agora, porque a gente enxerga hoje uma demanda acima do normal para a internet, para as redes sociais, e por isso tentem inovar e fazer alguma coisa diferente do que todo mundo está fazendo. Acho que é isso. Contribuição com relação ao posicionamento. Leanderson, então, puxar um ponto aqui que eu ia falar de mercado. E aí você já trouxe isso, muito bacana. Depois vou chamar o João também, legal. Sobre mercado, né? Falar de o novo normal pós-pandemia no Brasil. Esse novo normal inclui planejamento financeiro? O que eu quero dizer com isso? As pessoas, e você fala muito isso, né? A primeira preocupação das pessoas é com a saúde física. A segunda preocupação é com a saúde financeira. Então, as pessoas realmente, toda essa situação fez elas repensarem, né, o seu planejamento financeiro, embora elas nem sabem que isso se chama planejamento financeiro, né? Por não entender a real dimensão do que é o planejamento financeiro, hoje elas se veem numa situação
sem reserva de emergência, tudo aquilo que está incluído no planejamento financeiro, mas que ela nem tinha noção. O novo normal inclui planejamento financeiro no sentido de das famílias trazerem isso como um hábito, um novo hábito para dentro de casa, e aí, independente se tem um profissional acompanhando ou não, mas que talvez esse passo até se torne mais natural, porque já está incluso na família pensar sobre planejamento financeiro, embora talvez ela nem dê esse nome ainda de planejamento financeiro como uma coisa estruturada. Muito bom, Jansen. Isso lembra muito o que a gente sempre tem visto lá fora com relação a momentos de crise. Você, o Caco, quem mais também acompanha com a gente lá nos Estados Unidos, ou lá na viagem, ou nas nossas transmissões, todo momento de crise profunda, seja crise econômica, política, social, de uma forma ou de outra, foram drives importantes para crescimento da carreira do planejador financeiro em vários países, principalmente de primeiro mundo. Então, a gente conversou com muita gente lá nos Estados Unidos, tem vários motivos para isso acontecer. O planejador financeiro, ele tem mais respostas nesse momento. Então, no momento de crise como essa, um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, um gestor que trabalha ali na parte de asset allocation em produtos, ele vai falar muito bem o que vai acontecer com a sua carteira e modificações que você pode fazer. Porém, ele não vai falar do orçamento, não vai falar daquela viagem que vai deixar de acontecer, não vai falar daquela renda que você perdeu e como você vai repor. Então, toda a discussão mais ampla que envolve a crise, e não particularmente só na parte de investimentos, ela fica mais evidente nesses momentos. E aí que o planejador financeiro acaba trazendo ou tendo uma grande oportunidade de se apresentar. Então, 2008 foi assim, 2001 foi assim nos Estados Unidos, a gente escuta isso de outros países também, e no Brasil já estava acontecendo esse movimento. Nos últimos 4, 5 anos, mas realmente a gente teve uma crise muito forte política, nós tivemos realmente muita gente procurando respostas e o planejador financeiro começou a trazer essas respostas. Por isso que a demanda começou a crescer tanto por educação financeira, por isso que os educadores financeiros acabaram tendo mais evidência no mercado. Então, esse tema está aparecendo em todo lugar. Então, isso é fato, e é muito claro você vê isso em outros países. Então, nesse caso particular da pandemia, não é só uma crise no Brasil, uma crise passageira, é um trauma mundial. Então, é um trauma que as pessoas estão passando. Não importa qual país, todo mundo está passando por esse trauma. Quarentena, ficar em casa. Com certeza, todo mundo que está nesse chat aqui, nessa conversa, teve que repensar fluxo de caixa, teve que repensar projetos de vida. Então, o mundo, de uma forma ou de outra, em algum momento, passou pela cabeça revisitar seu orçamento, revisitar seu planejamento financeiro, sozinho. E por isso que essas pessoas vão procurar dica, vão procurar na internet, vão procurar amigos, e isso evidencia, aí sim, respondendo sua pergunta mais objetivamente, Jansen, não só a pandemia ajuda a olhar, a ter uma demanda maior para planejamento, como eu diria que é uma oportunidade, aí sim, olhando como o lado bom, talvez de tudo que aconteceu para o lado da carreira, é uma oportunidade única da gente realmente colocar em evidência o que a gente faz e mostrar o impacto que a gente pode causar nas famílias e ter realmente uma aceleração. Então, se eu for pensar em carreiras ou mercados pós-pandemia, eu diria que o planejamento financeiro é um que tem que estar muito na evidência, porque naturalmente em crise já seria uma boa oportunidade, mas em momentos como esse, todo mundo vai ter que falar sobre isso, e como tem um certo trauma, né, coletivo, então as pessoas realmente vão conseguir realmente ser ajudadas e já vão passar para outra pessoa também. Todo mundo vai ter que discutir esse tema. Então, se você conseguiu 5, 10, 15 clientes nesse momento, com certeza, e conseguiu ajudá-los, com certeza eles vão conseguir indicar mais pessoas, porque todo mundo provavelmente vai estar passando por alguma reflexão profunda das suas finanças. Então, eu diria que está no top 5 aí de carreiras que vão bombar bastante planejamento financeiro, aqui em qualquer lugar do mundo, como a gente sempre vê, mas particularmente no Brasil, até por toda a situação que a gente já tinha. E, obviamente, que a carreira está agora começando a engatinhar, mas a gente já vê esse crescimento orgânico. Só mais um ponto importante para reforçar, Jansen. Nossa base de clientes disparou telefonema, disparou demanda. Nossos planejadores todos reportaram um trabalho intenso, muito acima da média durante a crise, não de novos clientes, mas os clientes atuais. Vamos revisar orçamento, vamos revisar projetos,
E esses clientes, se sentindo ajudados, com certeza ele passa para outros e indicam, né? Então, mais uma vez, nós temos uma oportunidade única de fazer essa carreira crescer muito acima do que já era alto entre 2020 e 2021. E todos aqui, de uma certa forma, têm a responsabilidade da gente fazer isso acontecer. Trabalhando forte. É interessante isso que você falou, né? Que quando marca a pessoa, né, e essa situação marca ela, todo esse trauma, quem participa de alguma forma, né, para ajudá-la nisso, fica marcado, né, para a vida inteira. Então isso é verdade mesmo, cara. Muito, muito interessante pensar isso. Podem ser poucos clientes que se consiga nessa etapa, mas provavelmente são de alta qualidade, são clientes que vão ser muito fiéis, né, e talvez trazer muitos outros clientes depois desse período. A gente fala muito isso aqui, né, Jansen? De cada 10 clientes que você tiver, talvez um cliente você vai ter mudado a vida dele completamente. Ele vai te agradecer muito. Alguma coisa você fez que mudou muito a vida dele, como se tivesse resolvido uma doença. Uns 3, 4, 5 vão te indicar, vão gostar bastante, mas não teve esse impacto muito forte, né? E alguns outros talvez sejam, ok, bacana, gostei. Se você tiver de cada 10 um só cliente que você realmente impacte dessa maneira, essa pessoa ela vai ser tão agradecida que ela vai colocar você em todos os lugares. Foi assim que eu, quando fui atendendo os clientes, eu via que era 2 ou 3 que realmente me divulgavam para muitos lugares por alguma coisa que você resolveu. E nesses momentos aqui, por exemplo, tem muita coisa para resolver. Tem muita dor das pessoas. Então, é uma oportunidade de, com 1, 2, 3 clientes, você conseguir fazer sua carteira inteira decolar. Puxa, legal, é verdade mesmo. João, vai lá. O João também quer contribuir aqui, depois eu chamo o Renan. Gente, não, só vou dar um ponto aí, e que o Leandro falou muito bem agora, e não sei se vocês viram a matéria que teve hoje no Valor, hoje de manhã, tá joia? A matéria está aberta, eu só vou ler. A Genial em investimentos, em relação a fevereiro a março, tá bom? A alta de número de clientes foi de 146, Invest 40, Toro 40, Orma 104 e Modal mais 20%. Tá joia? Tem Fiduc aqui também, tá? Que configura, não sei se é a plataforma, mas não sei não a plataforma. A gente tem essa construção, então teve um pico de clientes muito alto, né, nessa largada de planejamento. Aí você vai descobrir, então, mas aconteceu uma coisa curiosa, entrando em contato com as plataformas, que é o seguinte: muitos desses clientes não transferiram dinheiro, tá? Então, são de fato pessoas em casa que ouviram falar durante muito tempo das plataformas de investimento aparecendo e querem saber o que é. E provavelmente, dada a quantidade, o número, muitas dessas pessoas estão abrindo em contas em mais de uma corretora ao mesmo tempo, tá? Então, ou seja, as pessoas são de fato propensas a ter essa informação nesse momento. Pode ter uma certa resistência, até por falta da renda, né? O Leandro falou da insegurança financeira. Ele pode ter renda ou não, mas aí, se eu tenho uma pegada de planejamento financeiro mais como é que fala? Educação financeira ali, de estar junto com a pessoa vendo os gastos, pode ser um excelente momento. E tem um grande ponto, mas teve esse grande ponto, ou seja, as pessoas de fato buscando conhecimento, né? Aí ele até provocar com a pergunta e as vendas dos cursos da GFI, que com certeza deve ter aumentado muito. Então, as pessoas em casa propensas ao conhecimento, que mostra as corretoras que grande parte dessas contas que foram abertas em fevereiro, em março, não foram utilizadas em termos de ativos, ou seja, não chegou dinheiro nas contas. Então, as pessoas descobrindo aí um modo de investimento, elas estão querendo, sim, sedentas aí por essa informação. Legal, João. Vai lá, o Renan. Renan, quer contribuir? Sim, sim. Opa! Tá todo mundo me vendo aí? Tudo bem? Tudo bem, Renan? Beleza. Tudo bem, boa noite, pessoal. Sou o Renan, sou um dos sócios da Alfamara, uma gestora de recursos e também empresa de planejamento financeiro aqui em Vitória, no Espírito Santo. É o irmão gêmeo da Rio Claro, nosso amigo João. Falando um pouquinho sobre essa questão de mercado, eu não sei se foi até aqui no último encontro que colocaram o ponto do AC e o DC, né? Que seria o antes do corona, do Covid, e o depois do corona, do Covid. Então, eu acho que, como o Leanderson falou muito bem, planejamento financeiro sempre foi muito importante.
e agora se tornou ainda mais, com as pessoas sentindo na pele, de fato, como é que é a vida sem um planejamento financeiro pessoal. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que um experimento maior do que esse a gente não vai ter. Então, é uma oportunidade aí de ouro para que o planejamento financeiro, pelo menos no nosso país, se torne cada vez mais um hábito do brasileiro. A educação financeira já vai fazer parte da educação dos brasileiros. O Banco Central aprovou isso no ensino médio. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento único aí para o desenvolvimento do nosso mercado. A gente vai se adaptando, né, no mundo online. Eu acho que isso também vem para um ponto positivo. Vai ficar agora a atividade do planejador financeiro e das empresas de planejamento financeiro sem fronteiras. Então, a gente acredita que tem um grande mercado aí pela frente, um verdadeiro oceano azul para desenvolver. Excelente, Renan. Valeu. E eu queria também colocar uma pergunta aqui, sabendo que muitas empresas, né, de planejamento financeiro têm equipes. Então, como é que ficou essa questão das equipes para vocês? Como é que ficou esse novo normal para quem já tem uma equipe? Ou até, olha só, para quem é um planejador financeiro, pensando em desenvolver uma empresa, em ter equipe, como é que ficou isso em relação a custo, em relação a trabalho home office da equipe? Então você, né, como planejador da sua empresa, claro que você vai estar envolvido, engajado em fazer o planejamento acontecer, mas e a equipe, o back-office? Como é que ficou nessa questão da pandemia, de trabalhar em casa? E aí, empresas que têm equipes, como é que ficou essa questão do home office aí que vocês perceberam? Vai lá, Leanderson, pode falar. Vamos lá. Bom, acho que, de novo, acho que aqui é uma reflexão não só para empresas de planejamento financeiro, né, para as empresas como um todo. Conversando com os pares aqui da área de planejamento financeiro, acho que a conclusão é a mesma. Está sendo um momento de ruptura e, de fato, de paradigmas, mas principalmente de repensar muito os modelos de todos os negócios. Então, por exemplo, a equipe de back-office, nós temos aqui funcionários, tem pessoas que realmente trabalham ali no financeiro, trabalham no administrativo, e o nosso grande desafio, que a gente acreditava que era um desafio, eram essas pessoas trabalhando de home office. Uma vez ou outra, elas até ficavam de home office, mas trabalhar 100%, como é que a gente faz para poder gerenciar uma equipe, às vezes uma equipe mais júnior, um pessoal que você não consegue ter tanto controle. E, para nossa surpresa absurda, foi o quanto que a gente ganhou de eficiência, né? Então, a equipe de back-office, equipe administrativa, o quanto que eles são mais focados. Você não percebe, mas quando você para agora para ver, toda hora tem alguma distração, é um cafezinho, as pessoas levantam, vão para a sacada, vão comer alguma coisa, vão fumar, enfim. Então, sempre tem alguma quebrinha, que é o natural da vida, né? A gente está lá na empresa, então vai quebrando deixando, você não fica 100% ali como robô trabalhando, então tem essas distrações que são naturais, inclusive. Mas quando você está em casa, você acaba tendo, não distrações, mas você acaba tendo outras atividades que são do seu lado pessoal, que te dão prazer, seja com filho, com família. Então, você sacia um pouco essa questão de você estar em casa trabalhando, fazendo outras coisas que também fazem bem para você. Então, as pessoas ficaram mais eficientes. Toda a nossa equipe ganhou bastante eficiência, trabalhando de casa. A gente consegue gerenciar. Como alguém falou aqui, acho que foi o Henrique, você aperta o botão, você muda de reunião, você muda de fato de alguma discussão que você está tendo. Então, dá para acompanhar bem e as pessoas estão entregando com bastante responsabilidade. Então, isso que a gente aprendeu bem. Planejadores, em algum momento, principalmente aqueles planejadores que já têm na sua essência um trabalho mais presencial, ou que já tem na sua essência uma questão de troca também entre outros profissionais, a gente tem muita troca entre nossa equipe aqui, eles sentiram muito, foi um impacto muito grande de realmente ter uma dinâmica de todo dia para o escritório, de conversar com pessoas, entre eles, né, entre profissionais, ou até mesmo de você realmente ir para o escritório para ter mais concentração, uma vez que em casa, às vezes, você não consegue ter um espaço dedicado para isso. Mas também, para nossa surpresa,
nós conseguimos criar outras formas de engajamento entre o time. Então, toda manhã a gente se encontra, a gente começou a criar mais encontros digitais para conversar, para discutir vários temas. Alguns planejadores que tinham na sua essência atender presencial, pelo menos o começo do atendimento, entenderam que os clientes mesmo já falaram para eles que era melhor atendimento remoto, eles perceberam que agora eles podem estar mais perto da família, que aquele trânsito de cada dia, quando você realmente percebe que ele não existe, ele traz um ganho muito positivo. Alguns custos inerentes realmente a você ter que ficar se deslocando, eles também perceberam que acaba tendo essa economia. Então, no final, você acaba balanceando muito. E dá para trabalhar assim, e eles estão percebendo que não tem nenhum problema de fazer tudo 100% remoto. Conversando com alguns pares do mercado, nós percebemos também eficiência de custos, grande eficiência de custos, né, se a gente for ver, tempo. Muitas vezes a gente dedica muito tempo no gerencial do negócio, que é commodity, ou são atividades que não têm realmente resultado, que é a parte mais operacional, administrativa, organizar papel, organizar insumos, o biscoito, a bolacha, a caneta, o papel sulfite. E quando você realmente tira tudo isso do seu dia a dia, o quanto de tempo que libera para aí realmente você focar, muitas vezes, naquilo que dá resultado direto. Marketing, criar novos produtos, fazer novas parcerias, criar conteúdo. Então, você troca realmente um tipo de atividade que você consome muita atividade e que não dá muito resultado, para realmente atividades que geram mais resultado. Essa é a nossa percepção que nós tivemos aqui. Então, as experiências estão sendo incríveis. No primeiro momento, é quase que um trauma, né? Você parece que dá um freio de mão e muda um pouco a direção, mas no final você começa realmente a sentar. E aí sim que vem a conclusão mais importante, né? Para aí deixar para o próximo falar. Uma vez que você descobre que você pode fazer praticamente tudo que você fazia pela metade do custo e com muito mais eficiência, o que você faz depois disso? Então, você constrói uma empresa muito mais eficiente, muito mais enxuta, e lá na frente você, de repente, pode retomar uma parte desse novo processo, só que sabendo que você consegue fazer de uma maneira muito mais barata ou eficiente. É aquela questão que a gente sempre fala do cliente, né? Que não dá para desver aquilo que a gente fala. Você cria uma consciência de fato empresarial, uma consciência de plano de business, que realmente você não tomaria uma decisão como essa no estado normal. Então, as decisões que nós estamos tomando agora, elas vão servir não só para o momento, mas permanentemente. E o que a gente tinha lá no passado, inclusive de espaços físicos, etc., ele pode existir, mas ele vai existir em cima de uma base que é uma base nova, e não que aquilo fosse realmente a realidade única, que só poderia ser daquele jeito ou não existia o negócio. Então, acho que esse que é o grande aprendizado que a gente está tendo, com relação à estrutura, com relação a custos, e principalmente o trabalho da equipe, back-office em casa. Bacana. E o Henrique, ele teve que sair, mas ele colocou que é o ânimo da equipe que tem que tomar cuidado, né? Então, tá todo mundo trabalhando de casa, mas tem que medir essa questão da energia da equipe e tudo mais. Marcelo, quer contribuir também? Alô, alô? Opa! Bom, o que o Leanderson falou é muito importante, né? E eu estava até lendo os comentários aqui também para não dar nenhum balão, mas isso é importante, viu, Henrique? Que esse é um fator importante. Esse é um fator que a gente colocou na pauta aqui também, a questão do ânimo da equipe. A gente também fez encontros pré-marcados já toda semana para poder conversar e às vezes até a gente interagir ali entre equipe, toda a equipe, ver como é que está indo a semana, sem falar um pouco de trabalho, para a gente poder trocar um pouco de ideias, figurinhas, como que está indo a semana, como é que está a organização, o que está pensando em fazer no final de semana para dar uma distraída. Então, fugir um pouco daquela rotina sempre de trabalho o tempo inteiro. Estava acontecendo comigo, né, que hoje eu estou com 97 clientes, desses 97 aconteceram muitas vezes de manhã, eu já ligava o computador, 8h30 da manhã, às vezes só pegava um café, já estava ali de banho tomado, mas já iniciava e só parava 10 horas da noite. Então, às vezes eu estava deixando ali minha vida social de lado, o que eu gosto de fazer, eu sou um amante de filmes, então eu gosto muito de ver filme, então eu perdia meu filme, às vezes à noite eu gostava de ver, algum programa novo que me interagia, principalmente documentários, que eu sou muito fã também, e isso estava me incomodando um pouco, e depois eu comecei a me adaptar a uma nova rotina, que foi essa questão. Foi uma mudança muito drástica, eu acho que para todo mundo, até na empresa, que para a gente, todo mundo no primeiro momento, aí praticamente 70 dias, ficamos todos home office.
Aos poucos, a gente está voltando para o escritório de forma intercalada, não está voltando todo mundo de uma vez só. Então, a gente está intercalando algumas pessoas, mas as reuniões continuam tendo para poder fazer essa interação e tudo mais. E um meio bacana que a gente achou de interagir mais a equipe foi criar um curso em conjunto para que a gente pudesse unir forças, unir conhecimentos, unir principais dúvidas de clientes e apresentar esse curso para outras pessoas que às vezes têm interesse em entrar na área. Tem pessoas que querem conhecer mais sobre esse mercado, tem pessoas que querem aprofundar sobre a área no próprio planejamento financeiro, às vezes não quer nem dedicar a área de ser um planejador, mas entender o seu planejamento financeiro. Então a gente quis também bolar algumas estratégias para poder incentivar a galera a estar engajada naquele resultado e colher bons frutos disso, quem sabe lá na frente também. Mas a palavra da vez, como diria o Henrique, é manter o ânimo da equipe com certeza para que a gente não caia naquele limbo de desânimo aí, todo mundo ficar num marasmo assim, poxa, não está entrando cliente, está desanimado. Eu falo que existe uma metodologia, uma sigla, né, que eu uso muito aqui para meus clientes, até para meus colegas também, que eu falo que é o famoso VCR. Se você vê que está entrando num patamar que não está tendo retorno, você tá, às vezes está aquela repetitivo, não está entrando novos clientes. Então, eu chamo essas 3 palavrinhas de visibilidade, credibilidade e retorno. Quando a gente fala que você tem um VCE, você é visível para o seu cliente, automaticamente você gera uma credibilidade. Você apresentou uma resposta bacana. O Leandro falou, poxa, eu tinha 2, 3 clientes que me indicavam para tudo. O Leandro falou, né? Me indicava para tudo, o cara era muito comprado, eu ajudei ele a solucionar um problema. Então você gerou uma credibilidade muito forte para aquele cliente. E, consequentemente, esse cliente te gera retorno. Boas indicações, boas parcerias, bons negócios, vários contatos. Então, sempre tentem trabalhar essas 3 palavrinhas que, com certeza, quem planta, um dia colhe, e o colher, com certeza, é um bom resultado, gente. É isso. Legal, Marcelo. Bom, acho que zeramos todas as perguntas que apareceram por aqui, comentários no chat, falando desse novo normal. Eu também, todas as dúvidas que eu tinha pensado aqui já foram muito bem esclarecidas. Então, para a gente caminhar para finalização, e se alguém quiser colocar algum comentário adicional das empresas aí do ENEP, escreve aí no chat que eu chamo, tá? Mas só queria aquele assuntos finais, lembretes finais aqui. Relembrar, né, que a Academia GFI tem essa missão de formar, né, ajudar a formar e crescer esse mercado de planejamento financeiro. A gente fala que é o centro de excelência em aprendizado e networking para planejadores financeiros independentes. Então, até para vocês saberem os nossos próximos eventos, cursos que vem pela frente, semana que vem a gente tem já o módulo 2 da APF 2.0 começando, módulo 2, que é esse curso que fala da parte comportamental, né, de perfis comportamentais no planejamento financeiro, começando semana que vem. Tudo isso está lá no site academiagfi.com.br, se tiver interesse em ver. Também semana que vem a gente tem um curso sobre investimentos, começando com o André Massaro, tá? Da nossa Academia de Comportamento e Finanças, que são os conteúdos mais aprofundados sobre a parte comportamental, a gente vai ter uma aula aberta no dia 8 de julho para falar do lado comportamental do lobo de Wall Street, o dinheiro como combustível das decisões. Então as professoras Rebeca e Elisandra da ACF vão fazer essa aula aberta, tá, para todo mundo. A gente vai divulgar isso melhor. Vocês estão sabendo em primeira mão, são os primeiros que estão sabendo dessa aula aberta aqui que a gente vai ter no dia 8 de julho. No dia 20 de julho começa mais uma turma do módulo 1 da APF 2.0, que fala de metodologia. E essa turma lotou. A primeira da APF 2.0 que a gente fez encheu, então já tem bastante gente se inscrevendo para essa segunda turma que começa no dia 20 de julho. E, para acabar, no dia 21 de julho, a gente vai ter o módulo 3, ali também começando, da APF 2.0, novo módulo 3, comigo e com o Caco. Então, para falar mais dessa parte empreendedora, como você constrói um negócio em torno do planejamento financeiro, que seja rentável e sustentável, tá bom? Então,
anotem aí na agenda todos os nossos eventos aí futuros e lembrando sempre que a gente tem todos os meetups gravados no YouTube da Academia GFI. Então temos todos esses meetups lá com muitos temas. A gente falou de ferramentas, a gente tem um meetup só sobre ferramentas, por exemplo, gravado lá no YouTube da Academia GFI. Então é interessante ir lá, quem quiser maratonar os meetups, tem muito conteúdo lá na Academia GFI. Então, termino agradecendo todas as empresas que participaram, todos vocês que continuaram até o final, com dúvidas, com comentários aí no chat. Muito bacana, obrigado. Empresas que queiram participar do ENEP, a gente está justamente nesse momento de discussão, tá? Como o Leanderson falou, são dezenas de horas gravadas só com conteúdos falando sobre a profissão, tá? Esse é o nosso foco aqui. A gente querer ajudar mais pessoas a enxergarem esse mercado como uma oportunidade, mas uma oportunidade que tem que ser também bem construída para ser sustentável, tá bom? Então, essa é a nossa forma de contribuir. Obrigado, pessoal. Boa noite. O próximo Meetup, só lembrando, última quinta-feira do mês, em julho, cai no dia 30 de julho, tá bom? Também entre as empresas a gente define o próximo tema e divulga para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado, boa noite e até o próximo Meetup. Até lá, tchau, tchau.